Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó, a resolvendo essas questões de física. Não consigo fazer ao vivo, não tá dando para fazer ao vivo, porque tô com um problema na internet, a minha taxa de transmissão eu ainda não consegui resolver, então tô gravando e enviando pro YouTube, fica mais fácil. Beleza, galera? A gente parou na última vez do nosso encontro aqui na física. A gente parou aqui nessa questão aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. A gente fez essa questão aqui, ó, 6 a 7, e paramos aqui, ó, nessa nossa listinha número um, né? Tirar esse negócio daqui, isso aqui agora essas IAs da vida, eu vou descobrir onde que tira ela daqui. Deixa eu ver se eu consigo remover ela. Eu não consigo remover ela. Eu não consigo remover, eu não consigo. Leandro, vamos lá. Ó, me ajuda. O que que fala a questão 8? Presta atenção. Durante uma tempestade, houve um raio com um fluxo de cargas elétricas entre o solo e uma nuvem igual a 16.000 coulombs por segundo. Isso aqui ele só está mostrando o que, que é um raio, qual é a energia que ele carrega. Não tem muita importância para a gente ainda. A descarga elétrica, aqui sim, aqui começa a nossa importância, porque a descarga elétrica, ela levou um ΔT, vou botar isso de vermelho, ela levou um ΔT, aqui, um ΔT de 10 elevado a menos 8 segundos. Esse é o tempo que a descarga elétrica durou. Considerando essas informações e de acordo com a lei de Coulomb, não é importante a gente saber essa lei. Situação hipotética. Durante a tempestade, uma pessoa observou um relâmpago e somente 15 segundos após ela ouviu o trovão. Presta atenção. A situação é essa. Assertativa. Nessa situação, sabendo que a velocidade do som é 3.400 metros por segundo, é correto afirmar que a pessoa se encontra a mais de 5.000 metros do local? Pessoal, imagina que aqui a pessoa está aqui, ó. A pessoa está aqui. O trovão, o raio, ele cai aqui. O raio cai nesta posição aqui, nesse local. Ele quer saber se esse raio está a 5 quilômetros, ou seja, a 5.000 metros da pessoa. Essa é a pergunta dele. Mas presta atenção, presta atenção. Primeiro, essa pessoa vê o trovão, velocidade da luz é mais rápida do que o som. Primeiro, ela vê o trovão caindo, depois ela escuta o som. Então, primeiro é a sensação visual. Primeiro ela tá aqui, ó. Ela enxerga o trovão. Depois de 15 segundos é que ela vê, é que ela escuta o som. Então aqui, ó, o som está se propagando até chegar nessa pessoa. E com que velocidade esse som está se propagando, né? Essas ondinhas aqui, ó, estão chegando na pessoa. Ele deu pra gente 340. Gente, velocidade, ΔS, ΔT. Vou dar só uma melhoradinha aqui na minha caneta. Deixa eu adicionar um programa aqui, porque fica sempre melhor quando eu faço isso aqui. Agora sim. Pronto. Então, ΔS, ΔT. Qual a velocidade? 340. Qual é o ΔS? O ΔS é aquilo que eu quero descobrir. Qual é o e o ΔT? 15.
Agora é só fazer continha. É só montar a continha. 340 vezes 5. Claro, na hora da prova você não vai ter calculadora igual eu tô tendo aqui, ó. Malandramente eu tenho uma calculadora. Isso aqui dá 5.100 metros. Ele pergunta se essa pessoa se encontra a mais de 5.000 metros do local. Se encontra. Marca pra gente a bolinha. Questão clássica. Questão clássica do Sebrasp, tá? Isso aqui é do Sebrasp. Tá bom? Sebrasp. Bora aqui para a próxima, ó. Para a próxima. Próxima, 9. Há 2 caminhos para se transitar da cidade A para a cidade B. Então, vamos dividir aqui. Eu tô fazendo nessas próprias folhas aqui, porque fica melhor, tá? Fica melhor do que colocar no PowerPoint e tal. Você tá vendo aí com perfeição? Deixa eu ver se você tá vendo. Tá vendo com perfeição. Olha lá, tá vendo minha tela. Papai. Há 2 caminhos para ir da cidade A até a cidade B. Então, da cidade A para a cidade B. Então, eu posso ir por esse caminho, que é asfaltada e tem 30 quilômetros. Aqui eu tenho asfalto. Ou eu posso ir pelo caminho que é esse, que não tem asfalto, é terra. Terra batida, que é 20 quilômetros. Para percorrer esses 2 trajetos de bicicleta, Maria, sei lá quem é Maria, mas ele disse que Maria gastou, saindo de A para B, 2 horas. Então, aqui, ela levou 2 horas. E aqui, ela levou 3 horas. Bom, a gente consegue descobrir quais foram as velocidades nesses trajetos. Vou só calcular, apesar de talvez não precisar, mas vou calcular qual é a velocidade no asfalto. É a distância dividido pelo tempo. Então a velocidade dela aqui, ó, 15 km horário. E quando ela está de bike, aqui no outro trajeto, 20 dividido por 3. Essa aqui dá quebradinho, tá? Isso aqui dá quebradinho. Dá 6, alguma coisa, 6. Se dividir aqui, eu vou dividir aqui no cantinho, ó. 20 por 3 dá 6. X 3, 18, sobra 2. Coloca vírgula, coloca zero. Ah, isso aqui dá quebradinho. 6,6 km por hora. Tá, continuando a leitura. A gente só destrinchou o problema. Caso Maria percorresse os 2 caminhos a pé com a mesma velocidade, então ela vai percorrer os 2 caminhos a pé com a mesma velocidade. Então presta atenção. Ela vai de A para B a pé e a pé. Aqui ela vai com a mesma velocidade V, aqui ela vai com a mesma velocidade V. Cuidado, aqui é 30 quilômetros, aqui é 20 quilômetros. Então, se é a pé, eu não sei qual é o tempo aqui, vou chamar de T1. E eu não sei qual é o tempo aqui, vou chamar de T2. Ele quer saber se ela gastaria o mesmo tempo para se deslocar em ambos os trajetos. Gente, é só descobrir o tempo. Olha aqui, a velocidade é 30 dividido por T1. Aqui embaixo, a velocidade também é V, só que é 20 dividido por T2. 20 dividido por T2. Vocês acham que esse tempo é igual, gente? Vocês acham isso mesmo que esse tempo é igual? Cara, 30 dividido por T1 tá dando V. 20 por T2 tá dando o mesmo V. Então esses tempos não podem ser iguais.
T1 é diferente de T2. Ela não pode fazer no mesmo tempo. Então, esse item está, vamos botar a bolinha vermelha. Não vai com o mesmo tempo. Não tem como. Não tem como ser o mesmo tempo. Se as distâncias são diferentes e as velocidades são iguais, impossível ter o mesmo tempo. Beleza? Próximo item. Esse aqui foi um item, tá? Esse aqui é um item, botar assim, ó. Item A, esse aqui é outro item. Item B. A velocidade escalar de Maria no trajeto pelo asfalto foi menor que a sua velocidade escalar pelo trajeto de terra. A gente calculou. Asfalto 15, terra 6. Ou seja, o asfalto não foi menor, ele foi maior. Marca a bolinha aqui. A gente já tinha feito esse item aqui. Até bota aqui, ó. Esse aqui é o item B, ó. Item B. Esse aqui é o item A. Beleza? Bem tranquila essa, né? Bem tranquila. Vamos dividir aqui mais uma vez. Vamos para a próxima. 10. 10 é um gráfico que... Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Vamos falar aqui. Chance de ter gráficos na prova da PRF, eu acho bem pequeno de ter gráfico na prova da PRF. Mas a gente precisa ver os gráficos. No nosso curso de teoria tem tudo. No nosso acompanhamento, a gente ainda vai dar uma trabalhada no gráfico ainda. A gente ainda vai dar uma trabalhada no gráfico com mais calma. Mas vamos resolver essa questão do gráfico aqui. Vamos lá. Será que mudou a tela aí? Porque tá sem som para mim aqui, então eu não estou vendo se mudou a tela. Então, cadê o gráfico? Cadê o gráfico? Aqui. Vamos lá. Com base no gráfico precedente, que representa a variação da velocidade de um corpo em função do tempo ao longo da trajetória, julgue o item que segue. O gráfico representa um movimento uniformemente variado. Bom, aqui você tem que lembrar. 10. Movimento retilíneo uniforme. Ou não vou nem botar retilíneo. Vou botar só movimento uniforme. O famoso mu. Mu, Cavaleiro de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. O que é mu? Mu significa velocidade constante. Ou seja, a velocidade não muda. A velocidade não muda. Movimento uniformemente variado. A velocidade muda. Velocidade varia. Ponto. Eu só preciso saber disso no primeiro item. Olha lá. Ele está perguntando se esse gráfico representa um movimento uniformemente variado. Um move. Um move. Olha que coisa interessante. Olha aqui. Não é um gráfico da velocidade em função do tempo? Pela lógica que você tem, se é alguma coisa variado, a velocidade está variando. Olha aqui a velocidade mudando, ó. Ó. Vamos pegar ela aqui. Aqui ela é um valor, aqui ela é outro, aqui ela é outro. Então a velocidade está variando. Sempre que a velocidade variar, eu tenho um move, um movimento uniformemente variado. E nesse caso, nós temos aceleração. No caso anterior, aqui é sem aceleração. Mas calma, que não é o momento. Então, isso aqui, ele está dizendo que esse gráfico representa um MUV. Sim, item certíssimo. Marca a bolinha para nós. Bolinha certa. Beleza? Agora ele vem com item 2. De acordo com esse gráfico, o cara percorreu 90 metros em 20 segundos. Aqui vem a primeira observação sobre gráfico. Sempre que você tiver, ó, aqui é sempre. Quando eu falar sempre,
É porque sempre, não vai mudar. Qualquer gráfico, seja ele do MU ou do MUV, do MU é assim, ó. Do MU é uma reta assim, tá? Do MUV tá torto que eu estou sem régua. Do MUV é uma coisa, pode ser assim, vou pegar esse aqui que é o mais simples. É uma reta inclinada. Aqui é do MU, aqui é do MUV, tá bom? Depois eu trago as outras variações. Aqui pode ser vários tipos de retas inclinadas. Sempre que isso acontecer, você pode calcular. Olha que coisa linda, olha essa cor, que coisa linda. Esta área aqui, ó. A área da curva abaixo do gráfico. Sempre que você tiver um MU, se você calcular a área, você tem um ΔS. Sempre. Idem para cá, tá bom? A mesma coisa aqui. Ficou lindo esse. Vou até colocar outra cor aqui, ó. Essa aqui agora, ó. Sempre que você calcular a área, você tem também o ΔS. Então, não importa o movimento, calculou a área, calculou o ΔS. Só para o gráfico VT. Tem que ficar atento a isso. Velocidade em função do tempo. Aí ele pergunta se a área que esse cara levou para sair do zero e chegar ao 20 foi 90. Então eu tenho que calcular que área, pessoal. Vou mudar de novo, vou colocar essa aqui agora. Ó. Eu tenho que calcular esta área aqui, essa área desse triângulo, aqui é um triângulo, junto com a área dessa outra figura aqui, ó, desse outro triângulo, ó. Tá vendo? São dois triangulinhos que eu calculo a área. A área desse triângulo aqui, qual é a área desse triângulo? Base 16 por 20 dá 4. Qual é a altura? A altura é 8 sobre 2. 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2, 16. Calculamos a área desse cara. Agora a areazinha desse cara aqui, ó. Base 16 vezes altura sobre 2. Tranquilo até aí? Tranquilo, ó. 16 vezes a altura sobre 2. Dá quanto isso aqui, ó? Aqui simplifica, ó. Isso aqui dá 8. 8 vezes 8, 64. Metros, né? Porque a área... Que é a área? Foi até aqui? Então, qual é a área total que ele andou? 64 mais 16. Ou seja, isso aqui está dando 80 metros. O cara está falando que é 90? Não, isso está errado. Mas, Marcos, não podia fazer diferente? Pode. Pode fazer a área do triângulo todo, olha aqui. Marcos, por que você não fez a área do triângulo todo, esse triângulo grandão aqui de vermelho? É que eu quis fazer em duas áreas, só para deixar você bem calejado. Aqui, base é 20 vezes a altura, que é 8. 8 vezes 20, 160 por 2, 80. Eu quis fazer separado. Beleza? Tem outra de gráfico aqui. Deixa eu olhar nela, que a gente já faz ela de uma vez. Aqui, ó. Ó. Essa aqui. Já que a gente já tá aqui, ó. Vamos fazer essa de uma vez? Tem uma outra aqui também, quer ver? Ó. Quer ver? Aqui. Tem uma de gráfico. Aqui, ó. A 17. Em um gráfico da velocidade v, em função do tempo, para um objeto em MRU. Objeto em MRU. Movimento retilíneo uniforme. Um gráfico. Vou desenhar até aqui, pequenininho, ó. Que você acabou de ver isso comigo, ó. Um gráfico da velocidade em função do tempo. Ele só pode ser assim. Uma reta. Porque é MRU.
A área sobre a reta representa o deslocamento do móvel. A área sobre a reta representa o deslocamento. Perfeito. Se a gente calcular essa área, a gente tem o ΔS. Enquanto a inclinação da reta, o coeficiente angular, representa a aceleração nula do sistema. Bom, aqui a gente tem que parar e fazer um paralelo. A questão ela foi meio que se tem inclinação, tem aceleração. Se não tem inclinação, se a inclinação é zero, igual é desse gráfico, não tem aceleração. A aceleração é nula, porque não tem aceleração. Ele fala que a inclinação representa a aceleração nula do sistema. Eu julgo que a banca quis dizer para você que está certo. Porque para ter inclinação, se tivesse inclinação, seria esse aqui. Só que esse aqui é do MRUV. E no MRUV, a aceleração é a inclinação, ou seja, é a tangente do ângulo. Tá bom? Eu julgo que aqui a gente tem uma questão correta. A gente vai ver isso aqui, tá? Fica calmo. Já vê tudo isso aqui. Fica calmo. Beleza? Vamos voltar lá? Vamos voltar para nossa, para a próxima aqui? Essa aqui, ó. Outra de gráfico, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. Durante 10 segundos, tá? O desenho abaixo representa esse espaço em função do tempo. Qual o espaço do gráfico, o espaço do objeto, no instante t igual a 10? Pessoal, questão 20. Vou fazer ela aqui, ó, pequenininha. Por quê? Que tipo de gráfico é esse? É um gráfico da posição em função do tempo. Aí agora eu tenho que conhecer um outro gráfico. Toda vez que for posição em função do tempo e for esse gráfico aqui, a gente também tem um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Também é uniforme. E aqui cabe lembrar dessa equação aqui, ó. S0, V vezes T, que é a única equação do movimento uniforme. É a única equação que a gente tem. E lembrando também que lá na teoria, por isso que o nosso curso de teoria ele é importante vocês terem esse curso, que lá eu explico tintim por tintim. Se a gente pegar essa inclinação, agora essa inclinação, ela não vai me dar mais a aceleração, mas essa inclinação, lá eu te mostro que quando a gente fala de inclinação, a gente está falando de tangente, lá da trigonometria. Essa inclinação vai te dar a velocidade do movimento. Inclinação é só fechar o triângulo, ó, que a gente aprendeu. A gente fecha o triângulo e monta aqui a tangente desse ângulo, ó. Aqui está o ângulo θ. Aqui está do 0 ao 3. Do 0 ao 3 tem 3. E do 3 ao 12 tem 9. Cuidado, aqui tem 9, ó. Aqui tem 9. Então, quanto vale essa tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 3. Então, essa tangente, ela vale 3. Só que essa tangente, ela representa a nossa velocidade. Se ela é a nossa velocidade, então a nossa velocidade é 3. Então, se a nossa velocidade é 3, eu posso montar essa nossa equação. S, olha aqui, cuidado aqui, ó. Esse S0 é justamente aqui, hein? 3, esse 3 aqui é do S0, mais o 3 da velocidade, vezes o tempo. Então, tá aqui, ó. Essa aqui
é a equação horária desse gráfico. Aí agora sim, agora eu vou fazer o que ele quer. Ele quer saber qual é a posição quando t é 10. É só no lugar de t colocar 10. 3 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. 30 mais 3, 33 metros. Olha lá que coisa linda. Letra errada, né? Letra B não, tá? Letra C. Vou até corrigir aqui, ó. Letra C. 33 metros. Tranquilidade. Vamos voltar para a ordem que a gente estava, né? Eu só pulei porque eu peguei as de gráficos e resolvi com vocês. Então vamos voltar para a ordem. Vamos voltar para a ordem. Tranquilo? Bom, vem aqui. Por enquanto as questões são muito tranquilas, né? Muito tranquilas, tá bom? Jogar na tela? Sumiu aqui minha tela. Aí, ó. Questão 11. A cinemática estuda os movimentos e as relações básicas entre tempo, espaço e os conceitos de velocidade e aceleração. A respeito, cada um dos itens a seguir representa uma situação hipotética. A casa de Pedro fica a 12 quilômetros da escola. Questão 11. Aqui é a casa do Pedro. Caralho, Marcos, se é a casa do Pedro? É. Aqui é a escola. Caralho, se é a escola? É. At home. Aqui é a escolinha. 12 quilômetros. Esses meus desenhos são foda. Caminhando com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, Pedro leva 2 horas para ir de sua casa até a escola. Cara, se a velocidade é constante, ΔS, ΔT. Distância 12. Se ele leva 2 horas, então ele caminha a 6 quilômetros por hora. Acabou. Ele está perguntando se a velocidade média de Pedro é superior a 5. Marca aqui, ó. Já foi. Vambora. 12. 12. Um automóvel percorre a distância entre São Paulo e Jundiaí a 60 quilômetros. São Paulo e Jundiaí. Aqui tem 60 quilômetros com uma média de 40 quilômetros por hora. Então, ele anda aqui a 40 quilômetros por hora. Me ajuda a encontrar o tempo? Para tudo. Vamos encontrar o tempo aqui? Antes de continuar, qual é o tempo? Velocidade, ΔS, ΔT. É sempre assim que eu te falo, vai fazendo por parte. Depois você continua o problema. Aqui, a velocidade do cara é 40. A distância que ele vai andar é 60. Então, você já tem o primeiro tempo. O tempo é 60 dividido por 4. 60 por 4, você corta 0 com 0. Sobra 6 sobre 4. Simplifica por 2. Dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 o quê? 1,5 horas. Então aqui ele gasta 1 hora e 30 minutos. Aqui é 1 hora e 30. Se fosse 1,2, não é 1 hora e 20. Eu já te mostrei isso. Não é 1 hora e 20. Só no 1 hora e 30 que pode ser 1 hora 1,5. Tá. Continuando o problema. Agora entre Jundiaí. Agora ele vai de Jundiaí. De Jundiaí para Campinas, que tem 30 quilômetros, ele vai com a velocidade de 60. Então, ele vai com a velocidade de 60. Vamos encontrar o tempo? Sem problema? Velocidade
ΔS, ΔT. Sempre coloca a formulinha para não esquecer. Dica minha. 60, 30 sobre ΔT. Tranquilo? ΔT é 30 sobre 60. 30 sobre 60, isso aqui é metade, né? Então ele leva meia hora de Jundiaí a Campinas. Então de São Paulo, perdão, São Paulo para Jundiaí, de Jundiaí para Campinas. Ele gasta quanto ao todo? 1h30 na primeira parte, meia hora na segunda, então o total de tempo é 2 horas. Olha a pergunta do cara. Qual é a velocidade entre São Paulo e Campinas? Ou seja, de São Paulo, passou para o Jundiaí, chegou em Campinas. Qual a distância total? A primeira foi 60, a segunda foi 30. Então ele andou ao todo 90 quilômetros. Andou ao todo 90 quilômetros. Em quanto tempo? Em 2 horas, filho. Acabou. Velocidade 90 sobre 2. 45 quilômetros por hora. Acabou. De forma simples. Você tem que ser simples e objetivo na hora de acertar a questão. Depois você aprende física. Primeiro é simples e objetivo em acertar a questão. 13. Mais uma. Até o mosquito está me atazanando. 2 móveis A e B se deslocam de acordo com as suas funções. Está aqui. A função do A é 20 mais 5t. A função do B é 100 menos 15t. Beleza, vamos nós. Item 13. Considerando que os móveis mantêm suas velocidades constantes, o instante em que a distância entre eles será 20 metros ocorre exclusivamente no tempo que vale quanto? Me ajuda. Olha só como é que eu vou fazer de uma maneira para você pensar pouco. Para pensar pouco. Daqui a quanto tempo a distância entre eles vai ser 20 metros? Me ajuda, olha só. Esse cara sai da posição 20. Esse cara sai da posição 100. Então me ajuda aqui, ó. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui. Esse cara, vamos supor, ele tá indo para lá. Marcos, como é que você sabe? Porque essa velocidade é positiva. Esse cara tá vindo para cá. Como é que você sabe, Marcos? Porque essa velocidade é negativa. Então eles estão no sentido contrário. Esse cara tá na posição 20, esse cara tá na posição 100. Então a distância entre eles, por enquanto, é 80 metros. Concordam que a distância entre eles vale 80 metros? Essa distância tem que vir reduzindo. Essa distância tem que vir reduzindo. Ele está afirmando para a gente que daqui a 4 segundos, que no tempo de 4 segundos, a distância entre eles é 20. Vamos lá. Daqui a 4 segundos, qual é a distância que o A andou? Olha que coisa interessante. Quanto que o A andou em 4 segundos? Em 4 segundos, eu substituo ali no A, ó, 20 mais 5 vezes 4. 20 mais 20, 40. Agora o A andou 40. Vamos ver o B? Vamos colocar o B aqui. Em 4 segundos, quanto que o B andou? Vamos colocar aqui. 100, 15 vezes 4. 15 vezes 4 é 60. 100 menos 60, 100 menos 60, 40. Então, o B andou 40. Ou melhor, o B está na posição agora de ter andado 40. O A andou 40.
Se o A, me ajuda, se o A andou 40, olha só, se o A andou 40, o A agora está no 60. Todos percebem isso? Porque se eu estou em cima de uma régua, imagina que eu estou em cima de uma régua. Aqui é o 0, vamos botar, aqui é o 20, aqui é o 100. O A está aqui, o B está aqui. Se o A andou 40, tá? Se o A andou 40, ele tem que estar na posição 60. Para essa distância aqui ser 40. Tranquilidade? Se o B andou 40, ele tem que estar em que posição? Na mesma posição 60. Ou seja, esses caras estão na mesma posição. Esses caras estão na mesma posição. Eles não estão a uma distância de 20 metros um do outro. Eles estão na mesma posição. Então, esse item está errado. Então, a distância entre eles não vai ser 20 metros. Vai ser 0 metros. 0 metros. Todo mundo conseguiu entender essa parte do problema? Eu fiz para desse jeito, que é um jeito bem simples de você entender, bem simples de você entender, tá bom? 14, vamos separar aqui. 14. Vai ficar com pouco espaço aqui, hein? É. E aqui eu deixei maior espação, né? Mas é burro esse mesmo, né? Depois eu ajeito, tá? Não tem problema não. Questão 14. No referencial do móvel A, ou seja, considerando o móvel A, o móvel B se aproxima com a velocidade de 20. Ó, se eu vou considerar o móvel A, se eu vou considerar o referencial do móvel A, então eu vou considerar ele parado. Se o A tá parado, o A tava vindo para cá, ó. O A tá vindo para cá com 5. O B tá vindo para cá com 15. Se eu considero esse parado, a gente faz velocidade relativa. E quando eles têm sentidos contrários, as velocidades relativas se somam. Então, 5 desse cara com 15 desse cara. Então, a relativa entre eles é 20. Ele fala que eles se aproximam com movimento relativo, item perfeitamente correto. Até apagar isso aqui que eu nem usei. A gente falou de velocidade relativa, eu falei que ela é uma ferramenta que ajuda muito a resolver os problemas. Muito. Tá bom? Bora para a próxima. Próxima. Questão 15. 15. Questão clássica, né? Questão clássica. Clássica. Um trem de 200 metros de comprimento. Ó, já para antes de continuar. Já viu que aqui é 20 metros, 200 metros, e aqui tem quilômetros por hora. Já muda, já tem que mudar. Aqui você já divide por 3,6. Agora sim, já está em metros por segundo. Agora já continua a leitura. Já te dei essas dicas. Modifica sempre antes. Um trem de 200 metros de comprimento viaja com uma velocidade de 20. Para atravessar completamente uma ponte de comprimento L, ele gasta 30 segundos. Com base nos dados apresentados, eu posso afirmar que essa ponte tem 500 metros. Problema clássico a gente já fez. Soma o tamanho do trem, soma o tamanho da ponte, divide pelo tempo, encontra a velocidade. É clássico. Aqui não tem nem que a gente perder tempo. Isso é clássico. Velocidade é ΔS, ΔT. Velocidade do trem, 20. A gente mudou antes, não esqueça. Tamanho do trem mais o tamanho da ponte, que é L, dividido pelo tempo de travessia, que é 30. É questão clássica nossa, a gente não pode errar. Multiplica aqui, ó. 20 vezes 30 dá 600, é igual a 200
mais L. Se 600 é igual a 200 mais L, quanto que é L, pessoal? 400. Ele fala que o tamanho da ponte é superior a 500? Não, não é superior, é inferior a 500. É 400. Questão 16. Caiu aqui de gaiata, mas não era para estar aqui, mas tudo bem. Se um objeto executa um movimento com velocidade escalar constante, MU, movimento uniforme. Em uma trajetória circular, aí deixa de ser movimento uniforme, passa a ser movimento circular uniforme, cuja característica a gente ainda vai ver na teoria. É aceleração angular e velocidade angular constante, tá? Sob a ótica da cinemática vetorial, esse objeto realiza... Pô, cara, olha só. O cara tá numa trajetória circular. Como é que ele está realizando um movimento retilíneo se a trajetória é circular? Eu não precisava nem conhecer o movimento circular. O cara fala que ele está na trajetória circular e pergunta se é um movimento em linha reta. Ignora. Totalmente errada. Totalmente errada. Eu estou num movimento que faz curva e estou perguntando se esse movimento é em linha reta. Impossível isso. Totalmente furado. Matamos essa. Só temos mais duas, né? Aqui. Questão 18. Questão 18. Um ônibus parte de um terminal localizado na cidade A em direção a outro terminal localizado na cidade B, viajando por uma rodovia. Segundo os estudos anteriores, mantida a velocidade constante pré-definida, a distância percorrida pelo ônibus na rodovia a partir de uma determinada cidade dado por esta função. Então, ele deu a função do ônibus. Ele deu a equação horária, só que ele botou S mais 10. Em que ele, olha como é que ele confunde, cara. Ele botou S dizendo que é tempo. Cuidado, ele botou S dizendo que é tempo. S a gente está acostumado com espaço. Esse S aqui que é o espaço. E esse S aqui é o tempo. Aqui ele foi maldoso, tá? Dessa forma, qual é a distância percorrida após 2 horas e 30? Ou seja, ele quer saber quando esse S é 2,5. 2,5. Maldosa a questão, fazendo com que você perceba que tu sempre viu que T, agora o cara coloca um S, pô. Então aqui, ó, continha. Corta essa vírgula com esse zero. Então fica 8 vezes 25 mais 10. 8 vezes 25 é 200. 200 mais 10, 210 quilômetros. Então a questão só maldou nisso aqui, tá bom? Cuidado, a questão maldou nisso. Fica atento. E a nossa última de hoje, acho que já passou nosso horário. Quanto tempo de aula a gente já teve? 45 minutos só de resolução de questões. Só de resolução de questões. Vamos para a última aqui? Um atleta treinando para uma corrida de 400 metros divide seu percurso em 2 trechos. Um de 100 e outro de 300. Então, ele divide aqui, ó, questão 19. Ele divide em 2 trechos. Um de 100 e outro que eu vou colocar de roxo, de 300. Eu quero uma setinha, eu não quero seta. Ele percorre os primeiros 100 a 5. Então, o primeiro 100 a 5. E o restante a 10. Se o atleta modificar seu treino percorrendo o segundo trecho a uma velocidade de 8, qual deve ser a velocidade que ele deve percorrer os primeiros 100 de modo a manter a mesma velocidade média total?
Que questão maravilhosa. Que questão maravilhosa. Eu não sei se eu já te ensinei. Eu te ensinei quando divide o trajeto ao meio. Ao meio eu te ensinei. Eu não te ensinei quando divide nessa razão. Mas vamos fazer primeiro utilizando a nossa lógica simples. Depois eu vou te dar um macete. Eu não sei qual vai ficar menor, mas vamos fazer de dois jeitos diferentes. Vou até fazer isso aqui mais em cima. Vou até começar daqui de cima. Ó. Deixa eu pegar isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Quero assim, deixa eu ver. Colocar mais pra cá. Ah, moleque. Agora eu tô ficando craque nisso aqui. Tô ficando bom nessa parada aqui. Tô ficando bom nessa parada aqui. Vou fazer até com outra cor aqui. Vou fazer com esse verde. Aqui sobrou uma parada aqui que eu não tenho nada. O que é isso aqui? Isso aqui eu vou deletar. Deletei. Deletar isso aqui também. Isso deletar isso aqui vai dar ruim, quer ver? Não falei? Eu tô mais ou menos sabendo mexer nisso aqui. Que é a nossa questão 9. 19. Ah, era o 1 que não veio junto. Então vamos lá. É simples. Em quanto tempo ele fez isso aqui, ó? Em quanto tempo ele fez esse? Em quanto tempo ele fez esse? Soma os tempos, tem as distâncias. Aqui é moleza. O tempo aqui é a distância sobre a velocidade. O tempo aqui é a distância sobre a velocidade. Aqui divide. 100 por 5, gastou 20 segundos. 30 por 10, gastou 30 segundos. Então, qual foi a velocidade média em todo o trecho que ele fez? Os 400, num tempo de 50. Corta, corta. 40 dividido por 5, 8 metros por segundo. Essa é a velocidade do cara. Tá. Aí ele vai inverter a situação. Se o atleta modificar o seu treino, percorrendo o segundo trecho a 8, agora ele vai percorrer esse cara aqui a 8. Então, vou inverter a situação. Esse trecho aqui, ele vai percorrer a 8. E esse trecho torto aqui, que é o de 100, ele vai percorrer uma velocidade que eu quero, que eu não sei. De tal forma que a minha média das velocidades seja a mesma aqui, ó, mantendo a mesma velocidade média total anterior. Qual é a velocidade média total anterior? Era 8. Era 8. Então, olha que coisa interessante. A média anterior é 8. Aqui a velocidade média tem que ser 8. Mas para ser 8, qual deve ser o tempo que ele tem que fazer agora, o primeiro e o segundo? Ó, para ser 8, 8, a distância é a mesma. Olha aqui, 400. Vamos descobrir qual é o tempo total? O tempo total tem que ser 50, filho. Não vai mudar o tempo total. Mas o tempo aqui vai ser 1. Qual é o tempo aqui? 300 dividido por 8. Isso dá 150 sobre 4 por 2. Isso dá 75 sobre 2. 75 sobre 2 é 32,5. Então aqui, ó, é 32,5 segundos. Se ali é 32,5 segundos, e o total tem que ser 50, que não pode mudar, aqui é quanto? Esse tempo aqui, 50 menos 32,5. Isso dá, vamos fazer a continha de cabeça. Ah, não dá de cabeça, né? 50 menos 32,5. Isso dá quanto? 5. Ali está dando 17,5. Concordam comigo que é 17,5? 17,5? 17,5? Animal, faz conta de cabeça mesmo.
12, 12,5. 12,5. Agora é só pegar o 100 e dividir por 12,5. Dá 8. 8 metros por segundo. Tranquilo? Acabamos, né? Acabamos, né? Acabamos a folha toda? Acabamos. Ah, uma outra maneira de você resolver, ver se tem um espaço aqui. Fazer aqui, ó, uma dica para tu resolver o problema 20. Eu acho que eu já mostrei isso aqui. Mas olha só. Sempre que você tiver, eu queria uma caneta para eu fazer uma régua. Remédio. Sempre que você tiver um trecho. Ih, eu acho que deu ruim na minha câmera aí. Pera aí. Deu. Deu ruim na câmera aqui. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa. Eu joguei a caixinha aqui em cima do fio da câmera. Travou a câmera. Deixa eu voltar para a tela lá. Vamos voltar para a tela lá? Pronto. Ó. Sempre que você dividir ao meio, distância, dividiu ao meio. Não é metade do tempo, nem metade de velocidade. É distância. Aqui é uma distância D, aqui é uma distância D. Aqui ele anda com uma velocidade V1, aqui ele anda com uma velocidade V2. De tal forma que se eu dividir essa distância aqui por essa distância aqui, elas são iguais. Vai dar 1. Então, se eu quiser a velocidade média de todo o trajeto, essa fórmula aqui, ó, já fez 2 vezes a velocidade no primeiro, vezes a velocidade do segundo, sobre a do primeiro, mais a do segundo. Acabou, você faz isso. Sempre que dividir ao meio. Pega a velocidade no primeiro trecho, multiplica pela velocidade do segundo, multiplica por 2, e divide pela soma, ou seja, o produto dividido pela soma. E o resultado multiplica por 2. Eu já te mostrei dessa forma. Agora, o problema é quando ele não divide isso ao meio, que foi a nossa questão. Que foi a nossa questão. A nossa questão falou que aqui ele andou uma distância, no caso era 100, mas eu vou botar D1. E aqui ele andou uma distância D2, que no caso era 300. Eu não sei qual é a relação entre elas. Eu até sei quando tem número, mas quando não tem, aí aqui, ó, é V1, aqui é V2. Não tem. Eu tô rindo aqui. Eu desconcentrei, tô rindo da minha filha que passou aqui de touca na cabeça, igual uma maluca. Ai, ai, cara, vai até aparecer aqui, ó, uma touca. Aparece aqui pra você ver. Olha a situação. Vai embora, vai. Fico rindo dessas coisas, cara. Concentra, concentra. Então, ó, aqui ele tem. Caralho. Então, aqui ele tem uma velocidade V1, andou uma distância D1. Aqui ele tem uma velocidade V2, andou uma distância D2. Só que agora eu não posso fazer aquela fórmula, porque eu não sei. Eu não posso usar aquela fórmula. Mas olha o que eu sempre consigo saber. A distância D1 dividido pela distância D2, ela vai dar um valor para gente. Lá foi 100 dividido por 300. Dava um valor. Esse valor eu vou falar que vale a letra K, que é uma razão. Vale a letra K. Então, olha que interessante. A fórmula para você é praticamente a mesma. Velocidade média vai ser K mais 1, V1 vezes V2, dividido por V1 mais K V2. Essa aqui. Agora, não importa como ele divide. Se divide ao meio, se divide em 3 partes, em 4 partes. Se eu souber
A razão que se divide, o primeiro sobre o segundo, vai dar um valor de K. Lá no nosso exemplo, era assim, ó. Lá no nosso exemplo, era assim. Aqui foi 100, aqui foi 300. Então, quem era o K? O K era 100 sobre 300. Cuidado, é sempre o primeiro pelo segundo, não é o que tu quer o maior pelo menor, não, tá? Você gosta sempre de fazer conta exata, mas não é assim que funciona. Isso aqui dá 1/3. Então, o K é 1/3. Se eu for jogar na fórmula, olha a fórmula. 1/3 mais 1. Esse 1 é da fórmula. Esse 1 já vem ali. Aí eu pego as velocidades no primeiro, as velocidades no segundo. E aqui, a velocidade no primeiro, mais 1/3 vezes o segundo. Aí eu faço a conta que eu quiser. Jogo os valores das velocidades e resolvo o problema. Então, eu tenho para qualquer valor de divisão, qualquer razão que dividir, eu sempre posso fazer isso. Isso é uma outra maneira de resolver aquele problema 20. Beleza? Senhores, pessoal, finalizamos mais essas questões, né, das nossas listas de exercícios. Na próxima semana eu já vou fazer outra lista que já está no grupo, já está no Drive. Quem não participa ainda, aproveita, vai fechar as vagas com 15. 15 acabou, não entra mais ninguém, tá? E meu curso teórico continua à venda, o curso Combo Matemática e Física para PRF. Só clicar no link na descrição do vídeo que você vai ter acesso a ele. O pessoal do acompanhamento já tem, então fiquem tranquilos. Beleza? Fica com Deus. Até mais tarde. Até a próxima.